Fala galera, no vídeo de hoje aí vou dar uma dica bem simples e essa dica é de como você vai impermeabilizar o seu detector de metais. Talvez algumas pessoas aí já tenham noção de como fazer, tá ok? Tendo em vista que os detectores mais simples, mesmo os detectores industrializados, eles não são à prova d'água, né? E antes que você pense alguma coisa aí sobre o título, né, é que a impermeabilização, ela é uma classificação sim de objetos à prova d'água. A diferença é que você não pode submergir determinados objetos. Para determinar se um objeto ele é à prova d'água, você tem que ver a classificação dele e ver qual a capacidade dele de resistência à água. Se é somente a respingos, se você pode submergir e além dos objetos que podem ser submersos, qual a profundidade que você pode submergir ele. Bom, como vocês podem ver aí, né, a besteira que eu fiz aí de pintura, né? Mas foi opcional, esse detector já tem um tempinho já comigo. Normalmente as pessoas pintam ele de preto, né? Como eu vou muito à noite, eu coloco ele numa cor mais clara e era a cor que eu tinha no momento, enfim. E esse aqui é um detector PI polonês, de fabricação nacional do Ricardo Eletro, para quem ainda não conhece. No caso é Ricardo Elétrico, né? Mas vamos lá. Bom, você vai precisar de ferramentas bem simples e lembrando que essa dica aí ela é aplicável a qualquer outro tipo de detector que não seja à prova d'água e nem impermeável, né? Vamos lá. Normalmente o detector você só pode colocar a bobina dentro d'água e a CPU não. E o que você vai precisar? De um rolo de insufilme, ok? Você vai precisar de um objeto pontiagudo e da CPU aí destacada. Sua CPU ela tem que poder destacar aí para ficar mais fácil de retirar da haste. Bom, e como vocês podem ver, esse insufilme aqui, ele é um pouco diferente. Você encontra isso aqui em casas que trabalham com produtos de beleza, direcionados à estética. Esse aqui não é aquele que a gente encontra com facilidade em supermercados, né? Mas enfim, esse insufilme aqui, vocês podem ver que ele tem a medida exata da minha CPU. Provavelmente vai ter a medida aproximada aí do seu, fica mais fácil, né, de você tirar as rebarbas, o excesso aí, porque nas laterais ele fica sobrando muita borda. E isso até ajuda você também na hora de evitar a infiltração de água. Bom, como vocês podem ver aqui, parece que não é algo organizado, né, na minha CPU, mas está sim organizado. Aqui o objetivo é evitar que a água infiltre na CPU. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu coloquei nesse sentido aqui, fui enrolando bem justo. Vocês podem ver que eu não me preocupei se o insufilme estava amarrotado ou não, com essas linhazinhas aqui. Então eu coloquei primeiro nesse sentido, bastante insufilme bem justo. Depois eu coloquei de frente aqui, coloquei ele de frente e passei por toda a CPU. E depois eu coloquei ele assim também na lateral. Por que eu fiz nesses três sentidos, no caso do PI polonês, que é quadrado? Por que eu fiz nesses três sentidos? O intuito é evitar que a água infiltre entre as camadas, tendo em vista que o insufilme ele não é uma superfície de cola, ou seja, a cola dele não pega no plástico da CPU, mas a cola dele pega nele mesmo, ele é meio emborrachado, né? Então a cola é uma aderência que é na própria superfície dele. Então, se eu fizesse somente nesses dois sentidos, o que iria acontecer? Com o tempo, conforme o plástico ia suando, ele ia começar a suar, ia começar a entrar respingos d'água, a água ia entrar nas camadas e ia atingir a parte interna da CPU. Aqui seria no mesmo esquema. Então eu fiz em várias direções de maneira que dificultasse o máximo da ação do tempo, né? Ele vai soltar ali entre uma camada e outra, evitasse o máximo que entrasse água. Então, eu acredito que eu já estou um tempo com ele, né? E acredito que está surtindo resultado, não tive nenhum imprevisto. E eu tomei essa atitude porque aqui atrás, aqui nesse buraco aqui, é a entrada da bateria, conectada a esse plug aqui. Quando não tinha essa proteção, eu sempre cacei dentro d'água,
mas até aqui nessa altura mais ou menos, aqui é a parte que a gente segura, então até nessa altura aqui. E conforme a onda ia batendo, né, na haste, ela respingava aqui dentro. E eu percebi que eu estava lá distraído lá com o sinal, e eu percebi que respingou água nele. Aí entrou água aqui, só que eu não vi na hora, e o detector ficou totalmente mudo. Eu falei, caramba, agora quebrou aí meu detector. Só que eu fui na areia, né? Fui dar uma olhada lá. E quando eu despluguei tudo, para poder plugar novamente, ver se era algum problema, mau contato no plug, eu percebi que aqui estava cheio de água. Aqui dentro e aqui também. Eu sequei, coloquei uns 2 minutinhos no sol, secou e voltou. Então eu percebi que havia uma grande necessidade aí de eu impermeabilizar isso. Eu poderia aplicar uma resina também, tá? Só que vai ficar mais pesado aí. Eu poderia colocar, muitas pessoas, por incrível que pareça, colocam preservativos. Eu já vi, eu já até coloquei também aqui na CPU, sendo que há duas questões. Primeiro, uma questão econômica. Cada caçada que você for, você vai ter que usar um preservativo. E mesmo que você me diga que, poxa, eles dão, o governo dá de graça ali em determinados postos de saúde, mas aí já não seria ético, né, você pegar uma bolsa de preservativo para você caçar, sendo que você pode estar tirando a vez aí de outras pessoas, que isso é um gasto para os cofres públicos. Enfim, então é uma questão subjetiva aí, vai da consciência de cada um. Então a maneira mais viável que eu encontrei de fazer foi usando isso o filme. E o que eu fiz também? Além dessa questão do movimento, eu também coloquei aqui, eu tirei, na verdade, os knobs, que são os reguladores, e aqui tem a entrada do fone, e nada vai me interferir, por exemplo, de ver se a bateria está baixa e de ver se o detector está ligado. Tirei aqui os knobs, você pode tirar aí com a ajuda de um alicatezinho, que isso aqui não prejudica, tá ok? Ele não fica frouxo e tal. E aí, cada vez que eu passava uma camada aqui, eu apertava aqui contra o ferrinho do knob para ele poder ajustar na base do potenciômetro, do regulador. Porque se eu passasse tudo de uma vez e depois eu fizesse isso, ele ia ficar frouxo. Então, cada vez que eu passasse bem justo aqui, eu apertava contra ele, tá? Agora, esses aqui que são fêmea, esses conectores aqui, por exemplo, do fone e lá da bateria, eu não preciso furar toda vez que eu passo, porque isso aqui não tem problema de ficar frouxo. Porque quando conectar aqui, vai estar bem justo aqui na entrada. Agora, esses que são para fora, por exemplo, os reguladores e o plug da bateria, é necessário, cada vez que você for passar, dar uma pressionada assim para poder ficar bem justo aqui na base e não entrar água na sua CPU. Aqui já não tem problema, porque aqui é a base de contato final do insufilme. Então aqui é a base do detector. Aqui não tem problema de eu rasgar um pouquinho a mais, ficar frouxo, porque aqui não vai filtrar água. Ok, pessoal? Então, essa é a dica aí. E no caso, se você tem um detector mais avançado, industrializado, que é no caso dos detectores da Garrett, Bounty Hunter, enfim, esses detectores, eles têm normalmente um visor. E esse visor, como vocês podem ver aqui, eu fiz de qualquer maneira. Minha preocupação é estar bem esticado o insufilme. Mas os detectores de visor, você precisa ver o que está acontecendo, qual o tipo de metal que ele está identificando lá. Então minha dica é que você, com o auxílio de uma outra pessoa, enquanto ela segura aqui na base, imagina que isso aqui é o visor do seu detector, que ela segure aqui na base e você passe cuidadosamente cada camada, de maneira que o insufilme fique bem esticado e ele faça uma película. E não somente no intuito de impermeabilizar, mas que você possa ver também, né, o que o detector está mostrando. Então você faz com cuidado, aí, com calma, que você só vai precisar fazer uma vez isso. E colocar bastante insufilme para ele ficar bem impermeabilizado e as camadas dele, entre uma e outra camada, ficar aí por bastante tempo. E mesmo que ela vá afrouxando as primeiras camadas, as do fundo vão ali tomando conta disso. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Se você curte o hobby, segue a gente. Isso aqui é uma dica econômica, é uma dica para você poder adentrar mais na água
e você poder alcançar os objetos que só os outros detectores alcançam, os detectores industrializados, aqueles que são à prova d'água. Lembrando que você não pode submergir o detector completamente, porque isso aqui somente é para impermeabilizar a sua CPU e evitar incidente aí com respingos que eventualmente aí possam entrar na sua CPU e prejudicar o seu detector. Depois eu vou dar uma dica de limpeza aí no próximo vídeo. Vai depender de vocês, se vocês quiserem aí. E pra frente aí eu vou fazer outras dicas aí. Eu tenho à disposição, que é de um colega, claro, mas eu tenho ali à disposição um detector Excalibur e um Sea Hunter. Qualquer coisa eu posso até fazer uma parceria com ele para a gente dar uma dica aí para vocês também que possuem esses tipos de detectores, para a gente gravar alguns vídeos simples aí que pode fazer toda a diferença para você aí, prolongar a vida do seu detector, dicas de sensibilidade, dicas de caçada. Então tudo vai depender de vocês aí, se vocês curtirem bastante o nosso vídeo, se vocês compartilharem e se inscreverem no nosso canal aí. Valeu, galera, fica com Deus aí, boas caçadas aí para vocês e segue a gente aí no YouTube. Tamo junto e até a próxima, hein?